Eu sou o professor Minuto aqui do Instituto Ceci, professor de guitarra e de violão também. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um vídeo, né? Então, continuidade às aulas. Então, nós paramos na aula 8, essa aqui vai ser a aula 9 sendo gravada. Mas antes, precisamos reforçar que a pandemia não acabou. Então, novamente, em todos os vídeos a gente fala isso, a importância do uso da máscara, a higienização das mãos e sem aglomerações. Tá? A pandemia está acabando, mas ainda não foi embora. Esse vírus está circulando por aí. Tudo bem? E se fizermos nossa parte, rapidamente tudo volta ao normal. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou passar para vocês uma coisa que é muito importante, que é a escala pentatônica. O que é uma escala pentatônica? A escala penta, já no nome, já está dizendo que elas são 5. Então, pentatônica. O que vai acontecer? Existe tanto a pentatônica maior quanto a pentatônica menor. Eu vou falar muito rapidamente, tá? Sobre a parte teórica, depois lá na frente a gente aprofunda mais esse assunto. Então, eu vou deixar bem claro assim. Toda escala maior, ela tem uma escala relativa menor dela, tá? Então, vou dar um exemplo. A escala de Dó, a escala relativa é a escala de Lá menor, que é a que nós vamos falar. Então, qual que é a diferença? Quando a gente fala de uma escala diatônica, que seria uma escala na ordem de tom e semitom, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é uma escala de Dó. Se nós começarmos com essas mesmas notas, mas mudando a ordem, partindo do Lá, do 6º grau, então vamos dar uma ideia aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Nós vamos partir do Lá. Esse 6º grau é a escala menor. Então seria como? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É dentro disso, dessa escala de Lá menor, que nós vamos falar da pentatônica, tá? Então deixei bem claro aqui. Guarde que toda escala de Lá menor, ela é a escala relativa de Dó maior, tá bom? Então, são irmãs gêmeas, vamos assim chamar. Como que funciona a escala pentatônica menor? Toda escala pentatônica, independente de qual tom, ou seja, de onde a gente começa, se a gente falarmos da escala de Lá menor, ou a escala de Ré, ou a escala de Mi menor, a característica da pentatônica, como nós podemos ver, aí tem 7 notas, né? E 8 se colocasse Lá. Para que ela se transforme, então, em penta, ela tira 2 notas. Então, na pentatônica menor, a gente exclui, na verdade, a 2ª e o 6º grau. Então, nesse caso, se vocês observarem aqui, ó, a escala, ao invés de ele ser na ordem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ela vai ser assim, ó, Lá, Dó, Ré, Mi e Sol. Então, essa é a característica. Não temos a 2ª e não temos a 6ª nota. Então, ela vai ficar de que maneira? Lá, Dó, Ré, Mi e Sol. A pentatônica também tem uma coisa assim, bem característica dela. Normalmente uma escala, que eu citei, a escala diatônica, a gente é uma... Por que eu digo normalmente? Vai ter algumas exceções, tá? Mas normalmente ela vai dela até ela mesma. Então vou dar um exemplo, uma escala de Dó, normalmente a gente toca de Dó a Dó. A de escala de Sol, nós vamos de Sol a Sol, que é só a 8ª nota, então a gente chama de 8ª. Vai da tônica, que é a primeira, até a 8ª. A penta, nós não vamos respeitar muito isso. Tá? Ela já tem poucas notas e a gente precisa utilizar todas as cordas. Então, como que nós vamos fazer? Qualquer uma dessas notas que estão aqui, ela pode ser começada numa determinada região do braço do instrumento. Por exemplo, a primeira digitação que eu vou colocar aqui para vocês, ó, então ela vai ficar assim, a primeira digitação vai ficar 1, 3, 1, 3. Aqui vai ficar 1, 4, 1, 4, 1, 3 e 1, 3. Essa é a digitação. Então, reparem aqui, ó. Nós vamos fazer sempre esse movimento aqui, ó. Então, ela vai ficar como? Sol, Lá. Então, repare, ó. Sol, Lá, Dó, Ré,
Sol. Lá não tem o Si, Dó. Ré, Mi, Sol e Lá. Então nós fechamos essa região do braço do instrumento. A pentatônica nós vamos trabalhar com 2 notas por corda. Tá? Outra dica que eu dou. Quando aparecer um 3, ela não vai aparecer mais do que 3 vezes 1, 3, 1, 3, 1, 3 na sequência. Tá? Então, o máximo 3 vezes. E um 4, o máximo que vai aparecer são 2 vezes. Então, se você fizer 1, 4, 1, 4, é lógico que aí de baixo vai ser um 3. Tá? Como que nós vamos tocar isso? A primeira digitação que está aqui exemplificada, nós vamos fazer isso aqui, ó. Casa 3 e casa 5, eu vou falar o número dos dedos. Tá? Então, eu vou falar 1, 3 é o dedo, está correspondendo ao dedo. Então, reparem aqui, ó. 1, 3, 1, 3. Volta uma casinha para trás, 1, 4 e também 1, 4. Depois das 2 últimas, 1, 3, 1, 3. Novamente. 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3. Perfeito? A outra digitação que está aqui, nós vamos trabalhar justamente começando agora da nota Lá, que é a tônica, né? Então, aquela que dá o nome, a primeira, a gente chama de tônica ou fundamental. Então, vamos falar tônica. Ela vai começar justamente pela tônica. Então, aqui, ó, Lá não tem o Si. Então, já vai direto pro Dó com o dedinho na casa 8. Então, ficou assim, ó. Esse número representa a casa, tá? Casa 5. Então, vai ficar assim, ó. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. De novo, observe aqui, ó. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4 e 1, 4. Então, novamente. 1, 4, 1, 3, 1, 4 e 1, 4. É interessante voltarmos ao contrário. Essa escala ela é muito versátil, a escala pentatônica. Ela é muito utilizada em diversos estilos de rock, tá? Principalmente. No blues também, ela é usada bastante, mas nada impede que a gente utilize ela também dentro de música popular, dentro de pop, dentro do jazz, dentro de outros estilos, bossa nova e assim por diante. Então, a escala penta ela é bem versátil, tá? Então, ó, eu vou fazer, e a característica da sonoridade dela já é bem legal, né? Mesmo você indo na ordem dela, ela já fica bacana, ó. A outra. Viram que bacana? Então se você faz. Repararam que eu estou usando só 2 cordas? 1, 3, 1, 3, 1, 4. Então. O som é legal, né? Então ela possui poucas notas e essa sonoridade característica. Então, qualquer das digitações, eu vou passar só 2 digitações, tá? Mas na aula 10 eu vou completar e vão ser 5 digitações. Então, assim como existem 5 notas, cada uma delas vai ter um início no braço do instrumento, tá bom? E lembrando que é 2 notas por corda. Uma coisa legal também de nós falarmos, já que estamos falando tanto da penta, é esses artifícios que a gente fala, uns ornamentos, vamos falar, para que a nota não fique sempre tocada, tipo, vamos falar pura, ela ficar meio redondinha, assim, ó. A gente utiliza, então, alguns desses, eu coloquei só alguns exemplos, tá? Desses ornamentos que a gente faz, que vai deixar bem mais legal para caracterizar um solo. Vocês vão perceber que tem alguns ali que lembram até estilo, né? Nossa, eu uso bastante isso, tá? Em blues, em rock. Então, vamos começar do primeiro. O primeiro vem da palavra em inglês, hammer-on. O que é hammer-on? Hammer-on, na verdade,
verdade, é um ligado quando a gente toca e hammer, martelo, né? Então, a gente pega o dedo, toca uma vez na palheta e bate o próximo, ó. Deixa eu fazer na casa 3 para 5, que está mais perto, ó. Tocou, esse dedo martela. Martela mesmo, ó. Então, ó. Então, de novo, ó. Isso é um hammer-on. Ele vai ser indicado por uma ligadura entre as notas. Então, isso é uma ligadura de notas diferentes, tá? Na próxima aula eu vou detalhar melhor sobre ligadura. Pull-off é o contrário, então é um ligado descendente. É o mesmo arquinho e vamos fazer o contrário. Nós vamos tocar casa 5 e voltar para 3, por exemplo. Uma vez só na palheta, dá uma leve puxadinha para que o som dessa saia. Então, ó. Então, hammer-on, pull-off. Já dá um brilho já no... Você viu que eu escorreguei aqui, ó? Esse é o próximo item que eu vou falar, mesmo estando fora da ordem ali, que é o slide. Então o slide é quando a gente escorrega com o mesmo dedo, ó. Então ele vai ter um tracinho, por exemplo, da casa 3 para casa 5, ele vai ter o 3, ou a nota, né, se for a tablatura seria um número, 3 para 5 na tablatura, e a nota com um risquinho, que a gente está escorregando. Então, toca uma vez só também, na palheta, tá? Ó. Pode ser também ascendente ou descendente. Tá bom? Olha aqui, ó. Essa puxadinha que eu dei é o bend. O bend acho que é um dos mais famosos. É onde a gente estica a corda. Tanto faz o dedo subir quanto descer, a função é a mesma. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando as notas próximas. Então, se você quiser pegar a próxima nota que está aqui, a gente pega com bend. Ó, ela está aqui. Ela vai ter uma flechinha indicando para cima essa nota. Ah, eu não marquei ali, mas o bend ele pode vir um bend seguido de um release, que seria voltando. Então muitos fazem. Ele faz o efeito. O release, na verdade, é quando você já toca esticado e volta. Ó, esticado e volta. Normalmente pode aparecer seguidos. Então, ele dá esse efeito, né, de fazer. Aquela flechinha, quando o tom é inteiro, normalmente eles colocam full em inglês, ou um tom. Eles põem um tom ou meio tom. Isso quer dizer que você vai subir menos. Você vai subir menos. Um. Tá bom? Esse é o bend. O vibrato também é muito comum, somente em blues, né? O bend você usa bastante o vibrato. Quem conhece B.B. King vê que ele põe muito vibrato. O vibrato ele vai vir que nem aquela cobrinha ali na frente. Então é quando a gente treme realmente, eu pus tremer, né, entre aspas, que é quando você pega o dedo e faz esse movimento, ó. Pode fazer um slide, por exemplo, seguido de um vibrato. Fica legal também, né? Então, como eu já disse, esses são só alguns exemplos, tá? Mas é um dos mais utilizados. Então, quando a gente for tocar mais para frente a partitura ou a tablatura, vão aparecer. Alguns, inclusive, colocam iniciais. Às vezes aparece a ligadura em um H, de hammer-on. Às vezes vem um pull-off, vem o P. No bend, eles colocam um Bzinho. Então, alguns deles eles colocam o slide o S, né? De slide. E o vibrato, esse trêmulozinho, que é a cobrinha aqui. Tudo bem? Então, aqui vai ficar bem claro, então, o uso da penta, junto, então, com os seus ornamentos. Uma coisa que é interessante nós falarmos também, eu vou passar agora também, é riff. O que seria um riff, na verdade? O riff é quando você toca um pedaço de uma música repetidamente. Então acaba se tornando a parte mais importante da música, né? Então, sei lá, um dos riffs mais importantes que mais... E além disso,
riff não é exclusividade de rock, na verdade o riff surgiu mesmo com os blues mesmo. Porque na verdade nem blues, foi pelos caras do jazz, que naquela época eles fizeram um pequeno e acabaram colocando isso. Não sei ao certo, mas lá para os anos 50, se eu não me engano. Tá? E agora virou assim mais os roqueiros que falam de riff. Então se você toca... É um riff. É um riff. Todos esses riffs são riffs importantes, né? Quando você ouve, você já conhece a música. É riff. Então, esses riffs vão ser utilizados, então, como eu disse, em vários estilos de rock, é bem característico, que ele fica marcante, tá? Fica grudento, inclusive. Então, o que eu vou falar do riff hoje? Eu vou dar o primeiro riff para vocês, tá? E um pouco diferente do power chord que eu mostrei, mas ainda é um power chord. De que maneira? Lembra que o power chord a gente fazia assim? O dedo 1, o dedo 3 e o dedo 4. Nós vamos fazer agora esse riff utilizando só os dedos 3 e 4. Então a gente só vai usar duas cordas, tá? Então no caso da Smoke in the Water, que é o que eu vou passar para vocês do Deep Purple, a gente vai pegar a corda 4 e a corda 3 soltas. Pode tocar a princípio com o indicador e com o médio, puxa as duas juntas. E depois, se quiser, a gente faz uma palheta. A gente faz. Pega o dedo 1 e o 2. Lembra que eu falei que era o dedo 3 e 4? Mas aqui nós vamos colocar o 1 e o 2 para facilitar. Justamente nessas mesmas cordas que eu falei, na corda 4 e na corda 3, e nós vamos fazer isso, ó. Novamente, solta. E se repararam que é só nessas duas cordas, tá? A música é tão difícil que nós vamos utilizar a corda 4. Se quebrasse todas as cordas da guitarra, mesmo assim daria para tocar esse riff. E sobrasse só as duas, se quebrasse a corda 5, a corda 6, a corda 2 e a 1, a gente ia conseguir tocar esse riff. Então, ó, reparem. Que nós tocamos as duas, casa 3 e casa 5. Então, de novo, ó. Novamente. Só que agora, casa 6 e casa 5. E 3. E solta. De novo esse riff. Mais uma vez. Ou seja, é um power chord mais simplificado ainda, né? Ao invés de nós tocarmos. E nem lembra. É a música, mas não lembra. Ela vai lembrar muito assim, né? Eu toquei aqui aquela hora que dá na mesma, então no começo ela pode ser as duas soltas ou tocar na casa 5, essas duas aqui, ó, na corda 5 e na corda 4. Mas é mais fácil de tocarmos, então primeiro solta. A última. De novo. Mais uma vez. Fácil, né? Então, fazer esse treinamento de um riff que a gente está utilizando mais o power chord, mas não tão pesado. Quem gosta muito de rock, às vezes vê uma pequena diferença assim, do som das gravações com o som da guitarra que nós estamos tocando aqui. Ou então mesmo em casa só o aluno toca. É que normalmente não, praticamente 100% dos guitarristas de rock, eles vão usar um efeito. Esse efeito que a gente mais utiliza é o de overdrive, ou seja, de distorção, né? Então existem vários tipos de distorção, que é aquele som mais rasgado, mais pesado. Então, quando a gente está tocando esses riffs, ele fica mais pesado do que está aqui, né? Ele vai ficar com um ruído. Esse ruído é característico, tá? Então, esses efeitos a gente consegue como? Ou normalmente um pedal, que já é o pedal de overdrive ou de distorção, ou a pedaleira, que já vem com vários efeitos, tá? Aí os efeitos
tem vários mesmo. Tem delay, tem chorus, que cada um é um efeito diferente. E os de distorções são esses que eu citei, tá? Overdrive, Tuber Screamer e assim por diante. Então, ele que vai dar o som mais pesado. Às vezes vocês tocam assim, não está parecendo tão legal quanto do disco, mas é que falta a distorção. Algumas caixinhas que a gente liga a guitarra, inclusive já vem algumas já com a distorção dela. Tá bom? Então, prática, façam sempre isso. Essa penta, sempre pode usar até como um aquecimento. Faça bastante elas. Faça bastante. Aí vocês acabam depois decorando a sonoridade dela. Vou fazer de novo, porque deu uma erradinha aqui, ó, mas é isso aqui, ó. E fica fazendo isso várias vezes, ó. A outra. Aí volta. Beleza? Só para finalizar. Do mesmo modo que eu falei que a escala pentatônica menor não tem a segunda e nem a sexta, se nós fôssemos levar em consideração que a escala é de Dó maior, pentatônica, né? Ia começar daqui, né? Então você ia reparar que ela não vai ter a quarta nota, que é a mesma nota que eu falo, né? Começar como se fosse uma. 1, 2, 3, não teria o Fá que seria a quarta, e não teria o Si que seria a sétima. Então, pentatônica menor, nós não temos nem a segunda nem a sexta. Se fôssemos chamar de pentatônica maior, ela não teria nem a quarta nota e nem a sétima nota. Tá bom? Então, isso espero que tenha ficado bem claro. Então, já está bem legal essa parte. Esses estudos, isso aqui é utilizado no mundo todo, com essa mesma linguagem, tá? Então, qualquer partitura, tablatura, vocês vão conseguir executar isso daí, tá bom? Então, eu vou me despedindo por hoje dessa aula, e na 10ª aula nós vamos esmiuçar mais algumas coisas, inclusive completando a pentatônica, tá bom?